TV Câmara, a TV do povo de Natal. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com o advogado Eduardo Nobre. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará que regulamenta a vaquejada. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, que considerou haver crueldade intrínseca aplicada aos animais na vaquejada. Para o relator, o sentido da expressão crueldade, constante no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, alcança a tortura e os maus-tratos infringidos aos bois durante a prática da vaquejada. O ministro Edson Fachin divergiu do relator e votou pela improcedência da ação. Para ele, a vaquejada consiste em manifestação cultural, o que foi reconhecido pela própria Procuradoria-Geral da República na petição inicial. O Tribunal Superior do Trabalho assinou resolução que regulamenta as políticas de conciliação na Justiça do Trabalho. O documento instituiu um plano nacional de estímulo à mediação e à conciliação na solução de conflitos trabalhistas. Para o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, a resolução beneficia a sociedade. Além de subsidiar as várias de trabalho e os TRTs, a Justiça do Trabalho estará ainda mais engajada para realizar uma conciliação mais célere, mais segura e mais transparente para o jurisdicionado. A vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues, participou do evento em Brasília e comemorou o teor da resolução que regulamenta a atuação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, os CEJUSCs. O Supremo Tribunal Federal consagrou que o Judiciário pode mandar prender réus antes mesmo de esperar o trânsito em julgado da condenação. O plenário da Corte definiu que, embora a Constituição Federal diga que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, um condenado já pode ser preso depois de decisão de segunda instância. O placar terminou em 7-4, embora o ministro Dias Toffoli tenha mudado de posição para dizer que as penas só podem ser executadas depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça, concordou com a maioria ao reconhecer que é desnecessário esperar o trânsito em julgado. A decisão é cautelar, pois o mérito ainda não foi julgado. Logo após a decisão do STF, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota criticando a decisão do Supremo de permitir a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado. Para o Conselho Federal da OAB, a decisão exige que o poder público lide de forma definitiva com o problema do sistema carcerário brasileiro e os tribunais superiores julguem os habeas corpus com prioridade. A entidade salientou ainda que a medida poderá levar a erros graves, como o encarceramento de cidadãos inocentes, especialmente os menos favorecidos. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com o advogado Eduardo Nobre sobre essa recente decisão do STF. Tela de Justiça. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias.
A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Tela de Justiça. Para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado, Tela de Justiça recebe o advogado Eduardo Nobre. Doutor Eduardo Nobre, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Obrigado, João, por essa oportunidade. É sempre bom a gente refletir, né, sobre um tema dessa importância. Como é que o senhor recebe essa decisão do STF da prisão antes do trânsito em julgado? Qual a sua avaliação sobre essa decisão tão criticada e tão polêmica a respeito da prisão antes do trânsito em julgado? Eu recebo com muita tranquilidade. Recebo com muita tranquilidade e acho que não criará para a advocacia, sobretudo para a advocacia criminal, esses embaraços a que a Ordem dos Advogados, por seus representantes, sobretudo pelos mais versados em questões criminais, estão colocando. Desde que era subprocurador-geral da República, eu me deparei com essa polêmica. Nós precisamos ler e interpretar a Constituição em sua inteireza. Você não interpreta um termo jurídico focando em um único dispositivo. Você tem que compreender o sistema jurídico. Tem que contextualizar o sistema jurídico. Porque a mesma Constituição que diz que ninguém será recolhido à prisão para cumprir uma pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, preceitua também que os recursos interponíveis para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, são absolutamente imprestáveis para a perquirição de fatos, para o exame de provas, porque não se tem no Supremo, nem se tem no Superior Tribunal de Justiça, uma terceira instância. Esses dois tribunais têm por finalidade, princípio, uniformizar a interpretação da Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal, e da legislação infraconstitucional, no caso do Superior Tribunal de Justiça. O mérito da ação ainda não foi julgado. O senhor acredita que o STF vai manter essa decisão? Acho que sim, mas deixa eu concluir. Nós não podemos dizer que há um agravo à presunção de inocência. Por quê? Como eu lhe dizia, os recursos especiais e extraordinários, recursos extraordinários de uma forma geral, eles são absolutamente imprestáveis para o reexame de provas. A presunção de inocência, ela ocorre em face do fato, do quadro contextual de uma controvérsia penal. Ela não se dá em face de uma norma jurídica, seja de natureza penal,
seja de natureza processual. Dá em torno do fato. Ora, depois que a apelação criminal é julgada, há um pronunciamento soberano a respeito da autoria e da materialidade do delito. Então a presunção de inocência, ela desaparece. Ela deixa de existir. Se discutiu a questão processual ou uma questão penal a respeito, por exemplo, da conformação jurídica de um elemento do tipo, ou seja, se se discutir isso no recurso extraordinário, ou no recurso especial, a parte pode requerer, através de uma medida cautelar, a suspensão dos efeitos da decisão. E, com isso, impedir a execução da pena. É uma questão do zelo do advogado para com a causa. Com essa decisão, o STF atendeu os anseios da população que pede um maior rigor no combate à criminalidade, no combate à corrupção. Eu não gosto desse argumento, atender anseio da população. Porque a justiça, ela tem que decidir tecnicamente. E a resposta que ela dá à sociedade, ela deve advir da tecnicidade e da qualidade de suas decisões. Então eu não gosto disso. Muito embora a população esteja aplaudindo a decisão. Certo? Eu defendo o acerto por outro motivo. Porque eu leio a Constituição na sua inteireza. Eu contextualizo as suas normas. Então eu tenho, de um lado, uma norma que garante o cumprimento, que garante ao acusado, ao processado, o que reserva, ou que assegura ao processado o direito de só cumprir a pena depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas, de outro lado, eu tenho uma norma que diz que os recursos especiais e os recursos extraordinários, eles não se prestam para o exame de fatos. Então, quando o Tribunal de Apelação, ele julga a apelação, é como eu lhe digo, desaparece a presunção de inocência. Por quê? Porque existe uma certeza a respeito da autoria e existe uma certeza a respeito da materialidade. Entendeu? Isso aí só desaparecerá depois do trânsito julgado, uma revisão criminal, uma coisa dessa ordem. Eduardo, essa sua opinião, o senhor que foi subprocurador regional, subprocurador da República, senhor que durante muito tempo militou dentro do STF, hoje está, né, aposentado dessa função e atuando na advocacia, é uma opinião de extrema relevância e, como o senhor disse, contextualizada para esse momento. Exato. O senhor está fazendo a leitura da Constituição como um todo e não simplesmente como uma forma punitiva de quem responde a processos hoje. Eu abstraio tudo isso aí. Doutor Eduardo, outra polêmica decisão do STF ao longo dos últimos dias foi sobre uma lei do Estado do Ceará que declarou inconstitucional a vaquejada. Como é que o senhor vê essa outra decisão? Olha, veja bem, isso aí vem sendo discutido há muito tempo. Antes dessa sessão de ontem, que foi onde ocorreu o julgamento definitivo, nós tivemos uma sessão, uma assentada, em setembro de 2015. O julgamento ele foi fracionado. E o julgamento ficou suspenso até ontem. O Procurador-Geral da República, ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Ceará que regulamentou a vaquejada como uma atividade turística e cultural, esportiva, cultural e turística. O Procurador-Geral da República, do meu particular modo de ver, ele cometeu um equívoco. Porque ele não podia ter arguído
a inconstitucionalidade de uma norma dizendo que ela regulamenta uma atividade cultural, de sentido cultural, de sentido turístico e de sentido esportivo. Certo? Porque se ela tivesse essas características, ela não poderia ser proibida. Quem é que proíbe uma manifestação cultural? Onde é que fica a cultura nordestina? Onde é que, não é? Quem é que proíbe a cultura? Você não tem que proibir uma manifestação cultural, nem uma atividade esportiva. Agora, eu lhe pergunto, a atividade esportiva é sujeita a regras. Quais são as regras da vaquejada? Vaquejada não existe regra. Pelo menos elas não são conhecidas. Não é? Então essa decisão, o senhor critica essa decisão? Eu acho que a decisão está correta. Por quê? Porque a Constituição protege a fauna, protege as espécies animais. Eu acho que o Procurador-Geral da República, ele cometeu um equívoco quando ele elaborou a petição inicial. Certo. Porque ele não devia ter tratado a vaquejada como atividade de valor turístico, de valor cultural e de valor esportivo. Então, na sua opinião, o pedido inicial da Procuradoria não foi bem aplicado. É que ele está coerente. Ele não está coerente, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal está certa. Por quê? Porque se a Constituição proíbe a fauna... E qual o futuro agora da vaquejada, doutor Eduardo? Se a Constituição proíbe a fauna e o relator requisita laudos subscritos por veterinários, e esses laudos identificam maus tratos aos bovinos e também aos equinos, qual é o erro dessa decisão? Eu pergunto, qual é o erro? O Supremo não tinha outra coisa para fazer. Agora, como foi uma decisão proferida do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito vinculante. Eu acho que agora os órgãos, cabe ao Ministério Público e aos órgãos de defesa animal fazer valer os termos dessa decisão. E qual o futuro agora? O que esperar da vaquejada na região Nordeste? Aí eu não sei, não é? Eu não avalio esse aspecto. Isso aí eu não avalio. Eu avalio, é como eu disse, a tecnicidade e a qualidade jurídica da decisão. Eu acho que foi uma decisão muito ponderada do Supremo, não é? A decisão está muito fundamentada, por quê? Porque apesar de nós termos o julgamento concentrado da constitucionalidade de uma norma, esse julgamento se louvou em laudos de natureza técnica que o próprio Supremo Tribunal Federal teve como irrespondíveis, teve como irrepreensíveis. Entendeu? Então, o Supremo fez o quê? O Supremo fez uma ponderação de valores. Ou preserva uma festa que agrada ao Nordeste, ou preserva a sanidade animal. Então, nessa ponderação de valores, o Supremo entendeu que deveria ser preservada a sanidade animal. Consequentemente, deveria se afastar da crueldade imposta, tanto aos equinos quanto aos bovinos que participam da vaquejada. Doutor Eduardo, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta conversando sobre o último pleito eleitoral com a avaliação do doutor Eduardo Nobre sobre as eleições 2016. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente.
E você? Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Emenda parlamentar. A emenda é... Não, aí tô fora. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? Não. Uma emenda é quando você adiciona alguma coisa, algum processo, né? Alguma lei. Eu acho que é um tipo de votação de todos, não? As emendas são iniciativas apresentadas por parlamentares que permitem a modificação de projetos de lei. Com elas, os parlamentares procuram aperfeiçoar as propostas encaminhadas pelo Poder Executivo. Tá explicado. Tela de Justiça. De volta ao Tela de Justiça na TV Câmara Natal. Hoje eu converso com o advogado Eduardo Nobre. Doutor Eduardo, já falamos sobre as recentes decisões do STF sobre a prisão antes do trânsito em julgado e a inconstitucionalidade da lei da vaquejada. Agora vamos falar sobre o processo eleitoral. Chegamos ao fim em boa parte do país, aqui em Natal já temos um prefeito reeleito, os novos vereadores já são conhecidos da população. Qual a avaliação que o senhor faz do pleito 2016? Olha, me pareceu um pleito muito tranquilo, né? Pareceu um pleito muito tranquilo. E sobre essa questão de preferência por um partido ou por outro partido, assim, eu não avalio bem. Isso aí quem faz bem essa análise, quem analisa esses aspectos, são os cientistas políticos. Eu acho que me faltam conhecimentos para fazer, e também experiência para fazer uma análise dessa natureza. Vocês da imprensa fazem isso melhor do que eu. Em relação à mini-reforma eleitoral que foi aplicada agora nesse pleito, ajudou ou atrapalhou? Eu continuo convencido de que nós só teremos, porque nós precisamos fazer essas eleições com estabilidade. As regras eleitorais, elas precisam ter estabilidade. Nós não podemos ficar fazendo reforma, mini-reformas, para ser aplicada a cada eleição, né? Porque o povo não pode servir de cobaia. Nós temos que ter regras boas e estáveis. A regra aplicada em 2016 deverá ser aplicada em 2018, deverá ser aplicada em 2020, em 2022. Mas elas só terão essa estabilidade se elas tiverem qualidade. O primeiro ponto. E o senhor enxerga a qualidade dessas novas regras, nessas regras que foram aplicadas na eleição de 2016? Enquanto nós não nos desvencilharmos desse preconceito de financiamento das campanhas políticas por empresas, nós não teremos regras estáveis e nós não fugiremos do abuso de poder econômico e do abuso de poder político. O que houve no Brasil, que está sendo muito explorado e muito apurado, essas operações da Lava Jato, não decorre do fato das campanhas serem financiadas por empresas.
não decorre das contribuições que as empresas verteram para as campanhas. Absolutamente. Isso decorre do uso do poder político da União, do uso do poder político do Estado para a obtenção indevida do financiamento das campanhas. O senhor acredita que essas regras válidas no último pleito, elas passarão também a valer para o pleito 2018? Ou deverão vir novas regras? O TSE deverá aplicar novas regras? Eu acho que a coisa ficou pior, porque houve a venda de CPF, isso aí está muito claro. Né? Então se restringiu de um lado e por outro lado houve uma liberalidade maior. Nós temos que entender que a cabeça das pessoas, não é modificada por lei. A lei, ela não foi feita para modificar a mentalidade das pessoas, nem para educar as pessoas. A lei, ela existe para regular relações sociais, relações que se travam no âmbito de uma sociedade, no âmbito da administração pública, mas não para educar as pessoas. E você observe que, se estiverem próximas da verdade, essas notícias que estão circulando, se elas estiverem próximas da verdade, você observe que nem os nossos governantes são educados. Por quê? Porque eles se afastaram da defesa superior dos interesses da sociedade para fazer negociatas com empresas em busca de recursos para financiar essa ou aquela candidatura. É isso que a Lava Jato está pura em derradeira análise. Mas é isso que foi combatido nessas novas regras válidas de forma errada na eleição 2016. Me desculpe, que de forma errada. Porque você não tem que combater, você tem que ir ao cerne do problema. Certo? E você não pense que a Lava Jato, vai mudar nada. As pessoas que já estão trabalhando e operando neste modelo, de fato, elas continuarão trabalhando e operando. Apesar de tudo isso, elas continuarão trabalhando e operando nesse modelo. E o Ministério Público Federal, a atuação O Ministério Público conjunta, Federal hoje... vai ficar naquela atuação de enxugar gelo. Quem enxuga gelo chega aonde? Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, enquanto nós não tivermos regras estáveis, sobretudo para disciplinar o financiamento das campanhas eleitorais, o Ministério Público vai enxugar gelo. Agora, o que me dá esperança são as novas gerações. Quem está chegando com a vontade de fazer diferente, uma nova política. Com o propósito de defender os interesses superiores da sociedade, de defender o interesse público, não é? De moralizar a cooptação eleitoral. Ela é legítima, precisa ser moralizada. Ela precisa ocorrer com observância de determinados padrões éticos, de determinados preceitos éticos. Então, se aqueles que estão chegando tiverem essa preocupação, nós iremos mudar. Se não tiverem... Vamos esperar que assim seja, doutor Eduardo, que eles cheguem realmente para fazer a diferença dentro da sociedade. É isso que nós desejamos, né? Doutor Eduardo, agradeço pela sua participação. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui, poder compartilhar dos seus pensamentos, das suas opiniões, desse jurista renomado no Estado e no Brasil. Doutor Eduardo Nobre, muito obrigado pela sua presença. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça.
Fique em dia com os assuntos jurídicos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.